Agora sim. Obrigado, Jana. Eh, Todos estão me escutando bem? Só dá um joinha aí, um ok no chat. Beleza. Então tá bom. Gente, bom dia. Primeiro, né, eu gostaria de pedir desculpas, conforme a Jana falou, é uma medida de precaução, ainda mais no dia de hoje, com o tema de hoje, gostaria de estar presente com todos aí para a gente poder conversar juntos. Mas infelizmente o teste PCR não ficou pronto a tempo e está uma questão um pouco dúbia. A gente tem alguns sintomas aqui em casa, tivemos contato próximo com alguém que está positivo, o teste rápido deu negativo e a gente quis fazer o PCR, né, para confirmar, mas infelizmente o resultado ainda não saiu. Então, a solução encontrada foi a gente fazer dessa forma. Então a gente pede a paciência de todos, né, graças a Deus a tecnologia nos permite fazer dessa forma, mas com certeza eu gostaria de estar aí de frente para vocês, conversando sobre esse tema tão importante. Então, todos nós sabemos, hoje, nesse país, a gente comemora, né, o Dia dos Pais. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado de poder falar a respeito desse tema exatamente no dia de hoje, em que comemoramos essa data tão especial. Então, antes de começar, a gente conversar sobre o tema, eu gostaria de pedir licença para todos vocês para fazer um agradecimento, né? Porque tudo isso que tem sido proporcionado a mim em termos da paternidade, né, é devido a essas duas aí, a minha querida esposa Rúbia, minha filha Lívia. E hoje, né, a gente pode estar aqui falando, conversando a respeito da paternidade, do tema pai, com certa propriedade, porque me foi concedida essa oportunidade, essa experiência, junto delas. E eu agradeço muito por poder estar vivenciando tudo isso, por ter tido a oportunidade, né, de desfrutar desse sentimento tão bom que é ser pai. E para todos nós que aqui estamos, quem está nos escutando, quem está aí presencialmente, online, que é pai, sabe o que eu estou falando. Então, meus sinceros agradecimentos a essas duas que me proporcionaram isso. E ser pai é um constante aprendizado, né? A gente tem aprendido muito em relação à paternidade e às experiências que elas nos proporcionam. Eu queria contar um pouco aqui do meu caso particular, pedindo licença para vocês, mas é algo muito importante e que muitos pais compartilham deste mesmo sentimento. O homem, ele se sente pai exatamente naquele momento em que ele pega o filho pela primeira vez no colo. É algo muito interessante. É algo que não dá para explicar muito bem com palavras. Parece que liga um interruptorzinho na gente, porque a gente está ali acompanhando a gravidez, né, com a nossa esposa, eh, sente ali o neném chutando a barriga, fica naquela expectativa, mas parece que a ficha cai, parece que o interruptor liga no momento em que você tem a oportunidade de pegar seu filho no colo. Então, é muito interessante isso na natureza masculina, que tem a oportunidade de vivenciar a experiência da paternidade, como que liga esse botão. E isso acontece com muitos de nós. E eu tenho até um caso interessante que um grande amigo meu, sempre a gente conversava, a Rúbia engravidou primeiro, do que um ano antes deles serem pais, e esse meu amigo falava assim: "Ah, eu vou ser pai também, mas, eu não dou conta de trocar fralda não. Eu tenho o estômago muito fraco,
esse negócio não é para mim não, eu não vou dar conta. Se eu ver aquela coisa toda lá, eu vou passar mal". E eu falava: "É, pode ser, vamos ver, vamos esperar, porque agora eu tô trocando fralda e olha, eu vou te falar, não tem mistério não, cara, é muito simples, é tranquilo". Bom, o que que aconteceu com esse meu amigo? Chegou a experiência da paternidade para ele, daí alguns meses, algumas semanas, ele me surpreendeu lá trocando fralda. Eu falei: "Mas você falou que não ia trocar a fralda, que que não dava conta, que seu estômago não ia ajudar". E parece que ligou o botãozinho, né, o interruptor acendeu, e ele no final de alguns meses já estava, querendo competir comigo quem fazia o pit stop de troca de fralda mais rápido, né. Então é assim que acontece na nossa natureza da paternidade, a questão de se sentir pai. Quando a gente pega aquele serzinho pela primeira vez no nosso colo, é ali que algo muda dentro de nós. Diferente da mulher, que já vem sentindo isso desde a da gestação. A gente não tem essa oportunidade enquanto na experiência masculina encarnada. Graças a Deus nós sabemos que os espíritos podem assumir corpos e vir em outras oportunidades nos diferentes, né, nas diferentes experiências que a estrutura corporal pode proporcionar. Um dia, talvez, nossos espíritos vão passar pela experiência da maternidade em corpos femininos. Mas, por agora, como espíritos encarnados numa estrutura masculina, funciona dessa forma para a gente, né? E mais, em termos da minha situação em particular, da minha né, vivência de paternidade, a gente passou por algumas experiências difíceis logo no início, porque houveram complicações. A minha esposa teve complicações pós-parto, né? É uma condição que se chama eclâmpsia, que é muito comum durante ou antes do parto, e ela teve numa situação um pouco mais rara, que é pós-parto. E precisou ficar internada, e a gente amamentando a Livinha, muito novinha, acabou que eu acho que ela pegou uma infecção e precisou também ficar internada. Então foram uns momentos, assim, muito difíceis para mim, porque a Ruby internada em um hospital e eu levando a Livinha nos meus braços para poder internar no hospital logo em frente, que era um hospital infantil. E aí colocaram lá aqueles acessos, né, venosos ali, naquele serzinho tão pequenininho. Eu lembro que eu cheguei nesse hospital tão fragilizado, aquilo ali mexeu tanto comigo, que na recepção eu contei o que estava acontecendo: "Olha, minha filha está com muita febre e ela tem poucas semanas de vida, poucos dias de vida. Por favor, me ajudem", né. E eles me colocaram numa sala de espera junto com a Lívia, e o sentimento da paternidade era tão forte que eu lembro do cheiro da Lívia, aquele cheirinho dela, eh, veio no meu nariz, assim, e me deu uma coisa, assim, tão forte dentro de mim, e eu orei para Deus em lágrimas naquele quartinho sozinho, esperando atendimento médico, falando: "Pai, deixa eu ter essa oportunidade da paternidade. Agora que eu comecei a vivenciar isso, por favor, me permita vivenciar isso um pouco mais". E, nossa, é aquele tipo de prece, né, Chico Xavier falava que as preces das mães arrombam as portas do céu, né. Eu acredito que nesse dia eu fiz uma dessas preces, das mães, como pai, pedindo para Deus esse socorro naquele momento difícil que a Livinha, que a Rúbia estava passando. E eu lembro que ela muito pequenininha, eu até a gente até colocou uma roupinha da Rúbia, com o cheirinho da Rúbia, para que ela ficasse calminha lá no hospital, né, sentindo um pouco da presença da mãe. Então foram momentos muito difíceis, mas muito intensos, que me fizeram, despertar sentimentos que até então eu desconhecia. É aquele interruptor que havia ligado
e eu, naquele momento, incorporei aquele papel de pai e aquele amor tremendo por aquele ser frágil, inundava o meu coração e eu nunca havia sentido aquele sentimento antes. Graças a Deus foram questões de dias, a Rúbia recuperou, a nossa pequena Lívia também recuperou, fomos para casa. E a partir daí foi aquela expectativa de acompanhar, e todo pai passa por isso, acompanhar cada desenvolvimento da sua criança, cada conquista, cada primeira coisa que ela faz, e aquilo tudo é um motivo de alegria para a gente, tudo é novidade. É claro que tem os desafios também, mas toda essa expectativa, toda essa alegria de acompanhar, né, o crescimento daquele serzinho, é algo que a paternidade te proporciona. E como é bom poder participar disso, como é bom, como pai, acompanhar essas etapas de desenvolvimento das nossas crianças. Fica um depoimento, convite para que outros pais possam se dedicar. É claro que a vida da gente é muito corrida, a gente precisa, muitas vezes, trabalhar longas jornadas de tempo fora de casa, mas tenta balancear isso. Não perde esses momentos com os seus pequenos, porque esses momentos não voltam. E é tão gostoso a gente poder olhar para trás e falar: puxa, eu vi a minha filha dar o primeiro passo, eu vi a minha filha fazer engatinhar pela primeira vez, eu pude acompanhar minha filha falar um gugu, um bababá pela primeira vez. Aliás, foi bababá, né? Bababá é papai que ela falou pela primeira vez, viu? Foi papai. Mamãe vai falar que não, mas foi papai, tá? E então tudo isso é muito bom, né? O descobrir o novo, né? As coisas novas que a gente aprendeu junto ali, ó, eu mostrando para ela nessa foto aí o que que é um pastel. Imagina, o espírito tá do lado de lá, desencarnado, lá só vivendo só de sopinha, né? Chega aqui, tá com saudade dessas coisas. E o papai tá aqui para mostrar, olha, lembra? Pastel, olha que delícia, batatinha, né? Então, todos esses momentos de alegria, quando você pode introduzir coisas novas, descobrir o novo, né? Tá junto daquele momento de redescoberta daquele espírito que está reencarnando. É claro que tem aquela parte das broncas, da educação, que muitas vezes o filho não vai gostar muito, mas é nosso papel fazer, né? E a gente precisa fazer isso, porque eles precisam desse direcionamento. A gente se sente muitas vezes mal, todas as vezes que a gente precisa, né, dar uma certa dura, né, para o nosso filho, mas a gente sabe que aquilo ali é o certo. A gente precisa fazer aquilo, né? E lá na frente eles vão nos agradecer por isso também. Então, de tudo isso que eu tenho vivenciado, que a experiência da paternidade tem me proporcionado, graças à Rúbia, graças à Lívia que me proporciona essa experiência, eu costumo dizer que eu tenho que aproveitar muito. Eu tenho que aproveitar muito essa primeira fase da minha filha, porque, olha só, gente, os olhos da criança é uma maravilha. Minha filha me chama de príncipe. Eu sou o príncipe da minha filha. E eu tenho que aproveitar essa minha fase de príncipe, porque eu sei que daqui a pouco outros príncipes vão estar batendo aqui na porta daqui de casa e eu vou perder meu trono. Eu sei que isso vai acontecer. Então eu preciso aproveitar esses momentos enquanto eles durarem. Porque, como pai, eu quero estar acompanhando a minha filha ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, estar do lado dela, acompanhar e apoiar ela para que ela atinja os seus objetivos, os seus sonhos, nas diversas fases da sua vida, sejam eles quais forem. A gente quer estar lá para apoiar, para dar o suporte. Esse talvez, né, o sentimento de muitos pais. É o que eles querem, né? Então, estou traduzindo aqui um pouco da experiência que eu estou sentindo nesses últimos 5 anos em que eu posso ser chamado de pai e dividindo com vocês que com certeza passaram por isso, ou passam por isso, ou vão passar por isso, e vão compreender o que a gente quer dizer.
Mas o que eu quero realmente, dentro deste assunto sobre pai, né, dizer a respeito disso tudo, é que Deus divide conosco esse sentimento. André Luiz vem trazer para a gente, no livro Evolução em Dois Mundos, uma ideia muito importante que é a experiência da cocriação. Deus é o criador de tudo, inquestionavelmente, mas ele nos propicia, ele divide conosco essa experiência de criar e permite que os seus filhos sejam co-criadores com ele. E André Luiz nos explica que existem os co-criadores em plano maior, que são aquelas inteligências divinas, aqueles espíritos purificados que atingiram o grau de perfeição, né, que a gente pode atingir e que estão ali lado a lado com Deus, criando, né, e co-criando o universo e as diversas moradas dos espíritos. Mas tem nós, espíritos ainda em evolução, que participamos também desse processo de co-criação, como espíritos co-criadores num plano menor. E a experiência da paternidade, é claro, faz parte desse processo de criação, né? Eu costumo dizer que Deus, sim, tem um senso de humor maravilhoso, né? Aí eu achei até essa figurinha aí que é uma das provas do senso de humor de Deus é que ele criou o ornitorrinco, né? Aquele bicho engraçado ali que é um mamífero que tem bico e pé de pato e é aquela coisa toda desengonçada e estranha, né? Então parece que ele quis fazer ali uma coisinha para a gente sorrir, né? E muitas vezes na vida Deus mostra para a gente esse senso de humor. E eu acredito, né, nas conversas que eu tenho com outros amigos que são pais, eu falo: olha, Deus sim tem esse senso de humor. E ele quis dividir conosco essa experiência da paternidade, porque ele vira, com certeza, ele vai falar assim: ah, é? Vocês querem saber o que eu passo como pai de vocês? Então tá bom, eu vou deixar vocês ser pai para vocês entenderem um pouco do que eu passo, né? Então Deus tem esse senso de humor conosco e nos divide essa oportunidade da experiência da paternidade, que a gente também, assim, consegue aprender e entender um pouquinho do nosso pai. Porque da oportunidade que nós temos de ser pai, a gente entende como que o nosso pai também, né, muitas vezes passa por situações que a gente passa. Então, para ilustrar um pouco tudo isso, né, que eu estou falando, dessa experiência da paternidade que Deus divide conosco, em minhas diversas reflexões ao longo desses 5 anos aí, né, o que que eu tenho aprendido? O que que eu, o que que eu tenho aprendido a respeito da paternidade? Né? E fazendo um paralelo da minha paternidade com a paternidade de Deus. Bom, das diversas vezes que eu andei trocando fralda da minha filha, né? E muitas vezes aquelas fraldas terríveis que chegam a vazar, né? Eu ficava pensando, puxa vida, Deus não está trocando nossas fraldas o tempo todo? Quantas vezes a gente não faz aquela lambança na vida? E Deus está ali, com toda a paciência, com todo o amor, trocando a nossa fraldinha, nos dando novas oportunidades. A reencarnação é uma prova disso. É pegar aquela fralda suja, que é daquela vivência que não foi muito boa, e aí chega pra gente com uma fralda novinha, limpinha, limpa a gente, e coloca aqui uma nova oportunidade para você. Ah, Deus age assim conosco. Então, a gente está ali trocando a fralda dos nossos filhos, mas Deus faz isso conosco o tempo todo, com amor, com zelo, com carinho. Não é verdade? Eu tenho reflexionado a respeito disso. Outras oportunidades são a questão da paciência que Deus tem conosco. Quantas vezes, né, aquela criança chora aparentemente sem razão, e a gente fala: puxa, meu filho, eu estou aqui, você está trocado, você tomou sua mamadeira,
papai está te pegando no colo, por que que você está chorando? E aí, fazendo paralelo com Deus, quantas vezes a gente não está aí chorando, aparentemente sem razão, pedindo coisas descabidas? A gente está no colo de Deus o tempo todo, um pai tão amoroso que não nos deixa faltar nada. Tudo que nós precisamos, Deus provê. Por que que a gente está chorando? Então, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão, porque a gente aprende com os nossos filhos. O pai está ali tentando confortar, fazendo o que pode, e a gente muitas vezes não está entendendo, por causa da nossa imaturidade, porque a gente ainda é muito pequeno. Deus está com a gente no colo e a gente está chorando. Mas tudo bem, a gente vai amadurecer. E a gente vai compreender que durante todo aquele tempo que a gente chorou, Deus estava segurando a gente no colo. Deus sempre esteve conosco, nos dando o melhor, nos protegendo e nos amparando. O que mais? Eu penso que das diversas vezes, né, que Deus esteve, né, comigo e me disse não, eu me sentia frustrado, como meu filho também sente, né? Quantas vezes a gente não tem que dizer não para os nossos filhos? Quantas vezes a gente não tem que impedir que algo seja feito porque aquilo ali não é benéfico para a nossa criança? E Deus faz a mesma coisa conosco. Isso acontece demais. Qual de nós não teve que falar não para o filho fica lá emburrado, fica lá triste, né? Porque ele gostaria de fazer aquilo, mas você é mais maduro, mais experiente, compreende que aquilo ali constitui algo que não é benéfico para aquela criança. Não é bom. Então é necessário aquele não. É necessário impedir que aquilo ali ocorra. A gente não entende, a gente fica triste, a gente fica bravo com o pai, né, como filho. E Deus faz isso conosco, assim como nós fazemos com os nossos filhos, né? E por fim, também, a questão do exemplo, a questão de guiar. Deus constantemente nos educa, nos orienta, nos mostra o que é certo e o que é errado, assim como nós, pais, tentamos fazer com os nossos filhos. Só que Deus se faz presente em nossas vidas, mostrando o que é certo e o que é errado, através da nossa consciência. E Ele está a fazer isso o tempo todo. E por falar em educação, né, é tarefa, né, dos pais educar. Eu costumo sempre brincar quando eu falo sobre isso, mas não é nenhuma brincadeira, não, é sério mesmo que eu falo. Ninguém é obrigado a ter filho. Ninguém. Não tem lugar nenhum escrito que você é obrigado, no seu planejamento encarnatório, a ter filho. Não é. Somos livres para fazer o planejamento familiar conforme o nosso melhor julgamento. Mas a partir do momento que você opta por ter filho, a coisa muda. Você passa a ser responsável por ele. E isso é algo que muitos de nós não compreendem. E por isso o mundo, talvez, uma das razões para o mundo estar tão complicado é os pais não entenderem o papel que eles têm a partir do momento que eles optam pela patermaternidade. E não sou eu que estou falando. Eu não estou tirando isso das minhas ideias. Onde que eu estou baseando para chamar a atenção de todos nós que a patermaternidade é algo primordial, importantíssimo, que a gente deveria estar prestando mais atenção? Do Livro dos Espíritos. A pergunta 582, ela é muito clara. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os espíritos respondem com muita clareza. É sem contradita uma missão. Ou seja, inquestionavelmente. Não tem como dizer o contrário. É uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa
sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais porque para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam em endireitar as árvores do pomar e fazer carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão que sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhe competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, gente, é muito importante nós, pais, entendermos que nós temos uma missão em nossas mãos. Deus confia esse filho aos nossos braços na esperança de que nós o guiemos para o bem. Mas muitas vezes nós estamos distraídos em obter coisas, obter títulos, obter vitórias pessoais, materiais, pueris, passageiras, ao invés de nos concentrarmos na missão que Deus nos dá, que é encaminhar aquele indivíduo para o caminho do bem. Como eu disse no início, nenhum de nós é obrigado a ser pai, mas a partir do momento em que você opta por essa opção, sua missão passa a ser ter responsabilidade sobre aquele indivíduo, encaminhá-lo para o bem. E se você não fizer isso, teremos a consequência. É muito importante a gente pensar sobre isso. É muito grave a gente achar que cuidar dos nossos filhos não é uma prioridade ou é algo secundário que a escola tem que fazer. Não. Mais uma vez, não. Como pais, precisamos educar os nossos filhos, porque a escola vai dar para eles o conhecimento intelectual. E só o conhecimento intelectual não basta. Hoje nós estamos vivendo um mundo, nos momentos das convulsões, de um mundo em transformação. Aquilo que a gente chama de mundo regenerado está em vias de acontecer. Só que antes disso tudo chegar, vai ocorrer a transição, e é o que está ocorrendo. E nesses momentos de transição, a família se encontra fragilizada. E pela família estar fragilizada, nós observamos essas mazelas sociais que pululam aos nossos olhos todos os dias. Nossos filhos precisam de pai e mãe. A gente precisa entender que este é um papel que Deus nos confia. Eu não estou querendo aqui ser chato, não estou querendo aqui apontar o dedo na cara de ninguém. Não é isso. Eu só estou tentando chamar a atenção que o mundo precisa de pai e mãe. Qual criança não gosta de estar ali com a presença mais efetiva do pai e da mãe? Quantos de nós, quando pequenos, não gostaríamos de estar mais tempo com os nossos pais e as nossas mães? A gente precisa pensar sobre isso. Ser pai também é ter responsabilidade sobre isso. Infelizmente, a figura masculina durante a história do homem nunca teve grandes responsabilidades em relação a esse papel fundamental. E hoje, infelizmente, a mulher também caminha para esse caminho. Então, nossas crianças nunca tiveram pais, em sua generalidade, e agora também perdem as mães. Uma lástima. Por isso estamos com um mundo tão problemático. Pais, sejam pais. Mães, sejam mães. É claro que existem situações dramáticas, parte das provas e expiações da terra, em que a figura de um ou de outro não é possível. Mas, da nossa parte, como pais e mães,
devemos fazer esse papel. Desculpa bater tanto nessa tecla. É porque é importante. É a missão que Deus nos confia. De qualquer forma, vamos prosseguir. Como pai, o que me deixa feliz da vida? O que eu tenho aprendido como pai? O que me deixa feliz nesse papel? O que me deixa feliz da vida nesse papel é ver isso aqui, ó. É ver esse rostinho feliz, alegre, a felicidade do filho. Não existe nada mais agradável a qualquer pai do que ver a felicidade do seu próprio filho. Quem é pai vai concordar comigo. Como é gostoso a gente olhar ali naquele rostinho e ver um olho feliz, um olhar feliz, um semblante feliz. Isso traz paz para o coração do pai. O pai se inquieta quando o filho está sofrendo. A dor do filho também é a dor do pai, da mãe. Então, se a gente quer deixar um pai feliz, é ver um filho feliz. Esse, talvez, é o maior presente que um filho pode dar a seus pais. Então, hoje é Dia dos Pais. Muitos filhos estão escolhendo presentes. O maior presente que você pode dar para o seu pai é ser feliz. Pensa nisso. Seus pais querem te ver feliz. E não existe melhor presente para eles do que isso. Mas se hoje a gente está celebrando o Dia dos Pais, a gente também não pode esquecer do pai de todos nós. Será que nós paramos para pensar que todos nós temos um pai maior? E que hoje, num dia consagrado aos pais, nós poderíamos sequer lembrar disso? Será que a gente lembra que é filho dele? Será que a gente se sente filho de nossos pais? De nosso pai? De Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de levantar para a reflexão do dia de hoje. Primeiro, se a gente tem lembrado de Deus como nosso pai. E segundo, se a gente se sente filho dele. Porque muitos de nós não se sentem. E por não sentir-se filho de Deus, não se comporta como filho de Deus. Muitos de nós têm uma postura diante de Deus de servo e não de filho dele. Tá, mas como assim? Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma diferença muito grande em se sentir servo e ser filho de Deus. Acompanhem comigo o raciocínio. O que é um servo? O servo, ele nem sempre ama o Senhor. Ele muitas vezes apenas tem medo dele. Ele trabalha em troca de um salário, né? Nem sempre com zelo, dedicação e fidelidade. Ele está ali para receber o salário dele. É só a gente comparar com a vida da terra. Nem sempre a gente gosta do nosso chefe, não é verdade? Você está ali pelo seu salário, não porque você gosta do seu chefe. Então, quando a gente se sente servo perante Deus, a gente está fazendo as coisas em troca do que Deus dá para a gente, esperando receber de Deus um salário. E a gente não se considera em nenhum momento como herdeiro dele. A gente é só um servo. Percebe a diferença? Porque ser filho é muito diferente. Quando eu me sinto filho, eu amo, eu sou fiel, eu confio no meu pai. Eu trabalho para o meu pai com dedicação, carinho, por amor e respeito a ele. E eu sei que o que eu faço para o meu pai, eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu sou herdeiro dele. Olha a diferença, gente. A gente precisa entender que somos filhos de Deus e não servo dele. O que a gente faz, o bem que nós fazemos, nós não temos que fazer esperando receber um salário
um benefício de Deus, como se a gente trocasse com Deus alguma coisa. Não, eu sou filho do meu pai. Eu faço o que ele pede que eu faça porque eu amo o que ele faz, eu respeito meu pai e sei que o que eu estou fazendo para ele, eu estou fazendo para mim. Olha a diferença. É bem diferente. A gente precisa entender que somos filhos e não servos de nosso pai. Bom, mas assim como qualquer pai da terra, o que faria o nosso pai feliz? A mesma coisa, gente. A nossa felicidade. Deus, o ser supremo do universo, ele criou tudo. Ele tem tudo. Não existe nada que eu possa dar para Deus, porque ele já tem tudo. Então, qualquer única coisa que eu possa ofertar para Deus, para deixá-lo feliz, talvez a minha própria felicidade. Isso vai deixar Deus feliz. Então, qual que é o melhor presente que eu poderia dar para o nosso Pai? Se eu quero presentear a Deus, qual seria o melhor presente para dar para Ele? E aí, eu vou pedir para a gente abrir um parênteses, porque essa resposta já foi dada para a gente há 4.000 anos atrás. Está lá na Bíblia, está lá no Antigo Testamento. Vocês lembram da oferenda do Caim e do Abel? Todos nós conhecemos. Abel, ele ofereceu, né, as primícias do seu rebanho. Caim ofereceu os frutos da terra. E muitos de nós têm dificuldade para entender essas figuras, porque segundo a narração bíblica, Deus preferiu a oferenda de Abel em detrimento da oferenda de Caim. Gente, a linguagem bíblica, ela é diversa e cheia de símbolos. Eu vou propor para a gente um símbolo para que a gente possa entender essa passagem. Eu não estou dizendo aqui que é a única forma de compreender essa passagem, mas é uma sugestão dentro daquilo que a gente está conversando a respeito hoje. Caim ofereceu frutos da terra para Deus. Frutos da terra podem ser entendidos como as coisas da matéria. O que Deus vai fazer com as coisas da matéria? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa do seu poder, da sua influência, da sua fama, dos seus títulos? Deus não precisa de nada disso. Muito menos a gente, porque tudo isso vai ficar aqui. Então os frutos da terra ficam na terra, morrem na terra, e Deus não tem interesse nenhum neles. Entende o simbolismo dessa passagem? Já Abel oferece as primícias do seu rebanho. Abel oferece aquele cordeiro mais perfeito, gordinho, bem tratado, saudável, que é o símbolo de quê? Aquilo ali é o quê? É uma vida. E aquilo ali é uma vida abundante. Tá gordinho, tá saudável, tá perfeito. E Deus prefere a oferenda de vida ao invés dos frutos da terra. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro nesses símbolos. E eu gostaria de estar aí presente para ver a carinha de vocês, porque quando a gente tem esse feedback, a gente consegue entender melhor se a nossa proposta está sendo bem compreendida. Mas de um lado nós temos os frutos da terra, coisas materiais, títulos, posses, cargos, influência, beleza, tudo que passa. E do outro lado nós temos vida, e vida em abundância, uma vida exuberante. É claro que o nosso Pai vai preferir a vida. E por isso ele aceitou a oferenda de Abel, que oferecia uma vida plena,
uma vida abundante, uma vida dentro dos critérios de perfeição que ele estabeleceu. Entende? Deus não precisa de nada material. Então, se a gente quiser dar um presente para Deus, que seja as nossas vidas. Esse é o presente que a gente pode ofertar para Deus. Mas vem a questão: que tipo de vida? Que tipo de vida a gente pode ofertar para Deus? Não vamos cair lá naquela infantilidade dos povos primitivos e achar que Deus, então, quer que você faça sacrifícios de vidas e sangue derramado para Ele. Não, não é disso que eu estou falando. Que tipo de vida a gente pode ofertar para o nosso Pai como presente de Dia dos Pais para Ele? A vida mais reta possível. É esse tipo de vida que é a vida que a gente pode ofertar para o nosso Pai. E aqui eu trago um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem do Mundo. Os espíritos são muito claros para a gente. Eles falam assim: vivei como os homens do vosso tempo. Como devem viver os homens. Pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Sede felizes, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Então, esse é o tipo de vida que a gente pode ofertar para Deus. Porque a gente pode viver como os homens da terra. A gente não precisa ser lúgubre, severo, cara fechada, fugir do mundo para não ter contato com as coisas impuras. Não, não tem nada disso. Vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Basta referir todos os atos da vida ao Criador. Entende a diferença? Porque muitas vezes a gente está num extremo ou num outro. O extremo da leviandade ou o extremo do isolamento inútil e estéril. Então, que nós possamos ofertar a nossa vida, uma vida reta, uma vida digna, uma vida que possa ser vivida e que possamos ser felizes dentro dos padrões de paz da consciência. Não é à toa que Jesus lembra para a gente aquela passagem: deixe sua oferenda no altar e vai acertar-se com seu irmão se quiser ser agradável a Deus. Lembra? 2 oferendas, o homem foi fazer a oferenda lá no altar e Jesus falou com ele: olha, Deus não quer isso não. Vai lá se acertar com seu irmão, isso aí vai ser muito mais agradável para Deus do que o que você está oferecendo aí de coisas da terra. Entende? Portanto, segundo o Espiritismo, a gente já consegue compreender que o cristão não oferece dons materiais, porque ele espiritualizou o sacrifício. Com isso, esse preceito ganha ainda mais força, porque ele oferece a sua alma para Deus. E essa alma, ela tem que estar purificada. Entende? Se a gente quer oferecer, então, a nossa vida para Deus, a nossa alma a Deus, que seja uma alma pura, que seja uma vida reta. Esse, né, é o presente que a gente pode ofertar para Deus. O presente para Deus é ofertar a nossa alma iluminada, aperfeiçoada, como espíritos puros e felizes, conforme Ele nos destinou.
Todos nós sabemos que dentro do Espiritismo nós somos criados simples e ignorantes, e que nosso destino é a perfeição possível dos espíritos puros e felizes. E esse vai ser o verdadeiro presente que a gente pode dar a Deus, o nosso espírito purificado e feliz. Então, para todos nós aqui na Terra, e também para nosso Pai, feliz Dia dos Pais, que nós possamos comemorar o dia de hoje, compreendendo que nós temos a nossa responsabilidade paterna, que a gente exerça, e que a gente possa, diante de nosso Pai maior, ofertar a Ele o melhor presente que Ele pode receber. Nossa felicidade, nossa alma pura e feliz. Essa é a proposta de reflexão que eu convido todos hoje a fazer, e eu agradeço, peço desculpas mais uma vez por não poder estar aí presente, né? E obrigado pela atenção de todos. Eu sei que a gente precisa fazer a prece final. Vamos fazer a prece final então, tá bom? Muito obrigado para todos. Nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá da vida. Obrigado por ter nos criado, Pai. Obrigado por dividir conosco as responsabilidades da pátria e maternidade, as alegrias que elas proporcionam, Pai. E não nos deixe esquecer das responsabilidades que também vêm junto com essa missão tão sublime. Ajude a cada um de nós a desempenhar essa tarefa, sermos gratos ao Senhor, mas também aos nossos pais encarnados. Afinal de contas, eles desempenharam também o papel de pais para conosco. E por isso devemos ser gratos. Ainda que não tiveram presentes em nossas vidas, não importa, nos deram a oportunidade da vivência no corpo físico. Obrigado, Pai. Obrigado e permita-nos fazer melhor a cada dia, em benefício de todos aqueles que nos cercam e, em especial, dos pequenos que nos são confiados. Que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui presentes e que assim seja.